Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a advogada Diana Serpe, que é especialista em direito da pessoa com deficiência. Ela nos fala aí sobre a situação de volta às aulas dos alunos com autismo. Bom dia, doutora Diana. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Doutora, nesse momento, né, nós estamos falando de flexibilização, de possível volta em setembro das crianças à escola. No caso dos alunos com autismo, como está a situação deles nesse momento? Na verdade, tem um conceito CNE, né, que foi aprovado a semana passada, e ele proíbe crianças com autismo e com qualquer deficiência de participarem da retomada das aulas. O que o parecer aí do Conselho Nacional de Educação determina, né, referente a senhora já falou aí dessa retomada, né, e esse parecer ele pode ser considerado inconstitucional? Qual que é a avaliação que a senhora faz? A senhora é contra, a favor? Na verdade, ele vai em total desencontro na contramão que a lei da Constituição Federal fala e que a lei brasileira de inclusão fala, né? Porque a pessoa com deficiência tem que ser tratada em condições de igualdade e educação é um direito fundamental. O que o Conselho Nacional de Educação decidiu sobre a volta às aulas dos alunos com deficiência física, né? Alunos cegos, por exemplo, que usam bastante aí o sentido do tato. Ele colocou, na verdade, essa privação, ela veio para todas as pessoas com deficiência, né? Ela considerou que qualquer deficiente ou qualquer pessoa com transtorno é considerada com uma comorbidade, ai, que é horrível, uma comorbidade que não consegue, que não poderia participar da retomada das aulas. Agora, doutora Diana, justamente para quem está vendo a gente nesse sentido, né? O parecer emitido pelo CNE causou polêmica aí dentre alguns especialistas, justamente por cercear o retorno não só dos alunos autistas, mas também com deficiência para a escola nesse momento. Para que as pessoas que estão em casa entendam, eles entrariam no grupo de risco e, por isso, não poderiam voltar às aulas com relação ao medo mesmo, né, de contaminação, ou teria uma outra questão para quem está em casa entender perfeitamente do que a gente está falando? Não necessariamente a pessoa seja do grupo de risco, né? O que causou polêmica é que não pode ter uma proibição. Isso tem que ser facultado à pessoa com deficiência, com autismo, seja o transtorno ou a deficiência que for, se vai retomar as aulas ou não, se vai participar do curso de retomada ou não, porque isso depende de cada indivíduo, né? Porque a gente não pode colocar todo mundo no mesmo situação, como foi colocado nesse parecer, que se leva a crer que toda pessoa com deficiência ou autismo não consegue seguir regras e estaria impossibilitado de participar da tomada, né? Então, isso é uma situação que não pode haver a proibição. A família e a pessoa com deficiência, junto com a sua equipe médica, tem que verificar se é possível o retorno ou não, né? Assim como qualquer outra criança típica também, que não tem deficiência, tem que caber aos pais essa decisão e não haver uma proibição. Agora, doutora Diana, no sentido, então, a senhora acabou de falar que os médicos, em conjunto com a família, né, conversar com essas escolas, se entender, deveriam se entender, né, cada um dentro do seu aspecto, para que essa criança não fosse cerceada de estar em loco nessa escola. A gente sabe que há escolas que têm alunos com autismo junto com os outros alunos, há escolas especializadas. Como é que funcionaria, então, nos dois casos? Deveria seguir essa lei? Você pode ter uma quebra de lei, entrar na justiça para dizer, olha, meu filho vai para a escola a partir de setembro. Como é que funciona essa questão jurídica? Entendo que sim, né? Porque o direito fundamental à educação não pode haver uma proibição, né? A escola, na verdade, na hora que houver a abertura das escolas e iniciar o plano de retomada das aulas presenciais, a escola tem que estar preparada para receber absolutamente todos os seus alunos, né? Independente se tem autismo, se tem qualquer outro.
de deficiência, né, dos cegos, ela tem que estar preparada para receber todos os alunos em condições de igualdade. E, obviamente, se isso for essa proibição da família entender que ela não tem que participar da retomada, uma ação judicial é cabível, sim. Eu queria saber como está, né? Como é que está o enfrentamento aí da quarentena para os pais com crianças com deficiência, né? Tem alguma diferença? Como é que está, assim, né? O estado dessas crianças durante a quarentena? Tem que ficar em casa, muitas vezes precisam de atividades. Como que está a situação? O que a senhora pode falar para a gente? Eu tenho recebido de mensagens, né, de contato com as pessoas que me procuram, é que realmente é uma dificuldade. As crianças acabaram, né, os autistas acabaram, em muitos casos, tendo que retornar para as sessões de terapia, porque eles estavam voltando, regredindo, né, e tendo bastante situações complicadas. Agora, no que diz respeito às aulas remotas, assim, posso te dizer que 98% das pessoas comigo estão tendo muitos problemas, porque as escolas não estavam preparadas nem para darem as aulas remotas por causa do Covid, né? E aí precisa ter todo um planejamento para que você consiga que o aluno com autismo, que o aluno surdo, que o aluno cego, né, qualquer deficiência, que ele dê conta de assistir às aulas remotas, né? Já é muito difícil você manter uma criança de 7, 8 anos na frente do computador para essas aulas. O aluno autista, então, nem se fala, é uma dificuldade tremenda. As escolas, de modo geral, as escolas não estão preparadas para atender essas crianças de forma adequada e nas diretrizes da lei nas aulas presenciais. Nas aulas remotas, realmente ficou super complicado. Me parece, Diana, que então a palavra desse momento seria bom senso e que, de certo modo, dentro da sua fala, tem faltado. Exato, eu acho que isso falta de maneira geral, né? Até eu recebi uma mensagem semana de uma mãe que me falou que criança estuda na escola há 4 anos, no escola particular, e ela sempre achou que a criança era extremamente contaminada na escola, que é muito carinhosa com a criança, e agora nas aulas remotas ela percebeu que a escola só era carinhosa, que não existia nenhum plano educacional individual para a criança, e, de fato, não houve inclusão que estava sendo visto todas as necessidades da criança para pedagogicamente, né? O desenvolvimento pedagógico da criança. Agora, Diana, também quando a gente fala dessa questão, você falou muito bem, né? Um momento de pandemia, as pessoas, nem as escolas, nem os pais estavam preparados para o ensino remoto. É realmente difícil. Eu tenho filho, é difícil, às vezes, o filho estar do lado dos pais e se concentrar na aula. Na questão, você até mesmo falou, né? Criança com autismo ou outro tipo de deficiência mental, fica um pouco mais difícil, o que exige ainda mais dos pais. Como é que funcionaria, então, essa relação com a escola? O quanto os pais poderiam pedir ajuda? Claro que uma ajuda virtual nesse momento, mas um conselho, ou uma ajuda, ou uma diretriz. O quanto a escola também precisa levar aos pais, nesse caso que a gente está falando, um posicionamento de como seguir em frente, né? Se é que a gente consegue falar isso hoje em dia, né? Na verdade, tudo que deve acontecer nas aulas presenciais deve acontecer agora no ensino remoto. Então, a gente tem que tomar por base que a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz o sistema educacional inclusivo, onde a participação dos pais é de suma importância. E isso, na prática, a gente percebe que é muito difícil no dia a dia, porque a escola muitas vezes não quer ouvir o que a mãe tem a dizer, a mãe não quer ouvir o que a escola tem a dizer. E o trabalho, né, eu acredito que para qualquer educação, né, da criança típica ou atípica, tem que haver essa comunicação entre escola e família, porque muitas vezes a família sabe muito mais algum problema, alguma dificuldade daquela criança e pode levar e pedir ajuda para a escola, né? E a escola tem que estar aberta
a isso. E na educação inclusiva, mais ainda, né? Porque, às vezes, detalhezinho que você fale, olha, em vez de você mandar um texto, manda o texto em formato de pequenas frases ou em formato de história em quadrinho, ou reduz o tamanho desse texto para 10 linhas ao invés de 50, né? Então, a mãe que está ali do lado, ela sabe o que está acontecendo com a criança e a escola tem sim que ouvir essa mãe, esse pai, né? Ou a pessoa que está ali do lado e ajustar as necessidades da criança. Tem que ser um trabalho em conjunto, né? Que aí, mais uma vez, a gente tem que usar o bom senso. Pois é, o que mais que a gente. Falando um pouco de legislação, falando um pouco de poder público, né? Algo que os órgãos públicos possam fazer nesse momento para facilitar a volta às aulas dos alunos com algum transtorno ou deficiência. Nós estamos numa casa legislativa, o que uma casa como a Assembleia Legislativa também pode fazer para ajudar nessa questão? Na verdade, eu entendo que a escola tem que estar preparada para receber todos os alunos. Ou ela está preparada para receber todos, ou ela não está preparada para receber nenhum, né? Então, até esse parecer que tem, o parecer 11 de 2020 do CNE, já tem uma intervenção do Ministério Público solicitando que seja revisto, que mude isso, porque é muito perigoso, embora seja uma orientação, é muito perigosa essa orientação, porque ela acaba criando um caminho para que as escolas não queiram receber os alunos com deficiência nesse momento de retomada. Agora, Diana, como o Luciano colocou agora, né, nós estamos numa casa legislativa, estamos falando de leis. Com relação a políticas públicas para a pessoa com deficiência, qual a sua análise hoje, não só no estado de São Paulo, mas também no Brasil, com relação aos direitos dessas pessoas? Falta muita política pública, né? Ainda tem muitos direitos violados, as dificuldades que essas pessoas encontram tanto em relação aos tratamentos quanto em relação à educação são inúmeras e é urgente que hajam políticas públicas para minimizar essa situação. Tá certo. Nós gostaríamos de agradecer a advogada Diana Serpe, que é especialista em direito da pessoa com deficiência. Muito obrigado pelas suas informações e pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, a Diana. vocês, foi um prazer estar com vocês. Tá certo.